A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo instalou em diversos bairros tendas para agilizar o atendimento às doenças provocadas pelo Aedes aegypti. Uma delas está em Cangaíba, na zona leste da capital, que junto com a zona norte da cidade são as regiões líderes em casos de dengue. O Márcio trabalha perto de uma das tendas, a Cangaíba, na zona leste da cidade. Como estava se sentindo mal, resolveu tirar a dúvida e fez os exames para saber se havia contraído ou não o vírus. Na verdade, eu fiquei sabendo através do anúncio, propaganda. Aí vim pra cá porque eu estava sentindo muita febre, dor de garganta, dor no corpo, parecia uma friagem mesmo. Aí resolvi vir aqui para conhecer o lugar. É mais especializado, eu acredito, né? Para ter o atendimento, as pessoas devem estar com febre e pelo menos outros 2 sintomas, que podem ser dor atrás dos olhos, nas juntas, dor de cabeça, vômito ou manchas pelo corpo. Primeiro, a triagem, depois a consulta médica e, por fim, são medicados. Não existem remédios específicos para dengue, chikungunya e zika, porém a hidratação é essencial. Se o médico avaliar que realmente é suspeito de dengue, ele vem para cá, ele vai fazer o teste rápido, tá, para dengue e vai fazer o acompanhamento. Esse acompanhamento é através de hemograma, tá? O hemograma rápido que ele sai em 30 minutos e o paciente começa a receber a hidratação aqui. Depois que ele faz esse acompanhamento, durante o dia ele vai fazendo a reidratação. Se ele tiver melhora no quadro, é agendado o retorno dele para daqui 2 dias. Caso o paciente tenha uma piora no quadro, esse paciente é removido para a nossa unidade de referência. Para o teste rápido, é preciso apenas algumas gotinhas de sangue e o exame detecta o vírus circulante ou anticorpo no organismo. O hemograma serve para o médico acompanhar a evolução do paciente. A Stephanie está com febre e outros sintomas há alguns dias e procurou a tenda para saber se estava ou não com a dengue. Bom, eu fui atendida bem rápido, as pessoas que me atenderam foram super atenciosas, nada a reclamar. No caso dos pacientes com resultado negativo, como foi o caso do Márcio e da Stephanie, é preciso retornar depois de 6 dias do início dos sintomas e fazer uma nova sorologia. Só assim se descarta qualquer risco de transmissão. No ranking dos casos de dengue em São Paulo, a Zona Leste e Norte lideram. Na tenda de Cangaíba, 377 casos foram confirmados como dengue dos 714 atendidos. A previsão é que se instalem na cidade 14 tendas até o final do ano. Elaine, qual é a importância desses serviços móveis no atendimento dessas doenças? A importância vai depender da magnitude do problema na época. Por exemplo, aqui, como a gente ainda está dando conta com os atendimentos nas unidades de pronto atendimento, pronto-socorros, você ainda não teria a necessidade de tendas. Você está falando aqui no ABC? No ABC vai depender do número de casos que a gente tem. Enquanto a rede de urgência e emergência der conta de atender, você não precisa de tendas. A hora que você tiver o número de casos, as tendas são fundamentais, porque nesse atendimento é feita uma classificação de risco. Como foi dito, né, o hemograma se dá uma ideia se o paciente tem hemoconcentração ou não, quanto estão as plaquetas, a necessidade da hidratação, se esse paciente pode ir para casa ou não. Ele é orientado com relação aos sinais de gravidade, de estar retornando em qualquer evidência de algum desses sintomas, né, que podem chamar atenção para o risco de uma dengue hemorrágica. E uma coisa muito importante que tem que ficar, que todo paciente ele tem que ser avaliado no primeiro dia em que ele para de fazer febre, que é o dia que ele tem mais risco de evoluir com choque da dengue. Tá? É mesmo? Porque primeiro você tem a viremia, né? Então no pico do vírus é que você tem o pico da febre. Aí depois o organismo começa a produzir anticorpos, e essa produção de anticorpos é que leva às alterações inflamatórias do risco do choque. Então, o dia crítico é o dia que para de fazer febre. Então, como foi falado na reportagem, o retorno em 2 dias, eu diria que não é 2 dias, é no dia que eu paro de fazer febre. E caso tenha algum dos sintomas de gravidade, que um deles importante é dor abdominal, o vômito, né? Porque você quer que o paciente hidrate. Se ele não conseguir hidratar, ele tem que retornar. E uma coisa importante, a hidratação são 60 a 80 ml por quilo dia. Então, você imagina, uma pessoa de 50 quilos são 3 litros. Né? Uma pessoa que já está sem vontade de comer por conta da doença, você ter que realmente forçar 3 litros de ingestão de líquidos, sendo que metade dessa ingestão é por soro de hidratação oral, se a pessoa estiver aceitando bem oral, e a outra metade, chá, suco, sopa, as frutas que têm líquido, né?
Puxa vida, em que pé estão as vacinas para essas para esses vírus, né? Dengue, Então, a chikungunya e Zika. dengue é que a gente tem mais avançado, né? Um laboratório particular já deve disponibilizar nos próximos meses uma vacina da dengue, que pega os 4 sorotipos e que vão ser necessárias 3 doses para imunização, com 6 meses de intervalo. Ainda não está disponível, mas já está em fase de registro de preço na Anvisa para disponibilização. Agora, a vacina brasileira de produção no SUS, acredita-se que ainda vai uns 2 anos para ter disponível. Nesse período, qual é a ideia, né? De se conseguir desenvolver uma vacina também para Zika e chikungunya que possa já ser conjugada junto com a da dengue, né? Mas isso é tudo especulação, a gente vai ter que esperar para ver. Zika e chikungunya, os estudos estão começando agora, principalmente a Zika, pelo risco de microcefalia, né? Porque tirando a microcefalia, né? A Zika, a gente até brinca assim que é um quadro de dengue mais branda, né? Ela dá febre baixa, dá o exantema também, mas são sintomas bem mais brandos que muitas vezes, que nem foi dito, em 80% dos pacientes são assintomáticos. Você acha que o Ministério da Saúde, o governo federal, eles estão fazendo a política correta para enfrentar essas doenças? Então, a gente sempre acha que dá para fazer mais, né? Está tendo uma injeção de dinheiro, né, de recurso muito grande, inclusive estrangeira, nesse sentido, né? Mas eu acho que o governo faz muita coisa, mas a gente tem que ter a conscientização e a responsabilização da população. Normalmente, quando se tem um caso de dengue grave, em que a zoonose vai ao domicílio do indivíduo, vê que no próprio domicílio do indivíduo tem um foco no criadouro, né? E na verdade o problema é o mosquito. A gente combatendo o mosquito, a gente resolve as 3 doenças, a 4ª até quando a gente vê a febre amarela, né? Também é causada pelo mesmo Aedes. Então, a conscientização da população, que não é assim, quem jogou aquele copinho ali, não interessa quem jogou, a gente vai lá catar, né? O ideal é não ter jogado, né? Então, não adianta responsabilizar o governo que ele tem que entrar na sua casa para limpar o seu quintal. Não é assim. Se cada um fizer a sua parte, sem questionamento, olha, que nem numa escola, vamos fazer um mutirão para limpar o pátio da escola. Mas meu filho não é faxineiro. Mas quem foi que jogou aquele copo ali? Né? A gente está numa situação de emergência, então não dá para ficar quem é responsabilidade de quem catar aquele copo que está ali no quintal. A responsabilidade é nossa, porque o criador vai estar ali e quem vai estar doente é a gente. Lembrando que a fêmea, ela pode voar até 1 quilômetro. Então você não precisa se preocupar só com o quintal do seu vizinho ou o seu quintal. Num raio de 1 quilômetro, né? A fêmea pode ter um alcance de voo. Então, quando você fala da questão da educação, passa por aí, né? Então quer dizer, tem que ter uma responsabilização da população, não é só ficar culpando o governo. Então, o governo está investindo, mas eu falo assim, claro, a gente sempre acha que pode investir mais, né? E também na atenção, eu acho que, como foi falado agora, o foco é a Zika, o chikungunya, porque são doenças novas. Só que o ano passado, a gente já teve mais de 800 mortes por dengue. Então, não dá para a gente subestimar isso. Claro que agora a gente tem essa geração de microcefálicos, né? Que pode ser em decorrência da Zika mesmo, que é uma coisa importante, só que assim, os óbitos mesmos que ocorreram foram por dengue, então não dá pra gente subestimar a dengue também, né? E para as 3 doenças não existe tratamento específico. O tratamento realmente é a prevenção. Estamos às vésperas de uma Olimpíada e muitos países que enviarão atletas para a competição estão com medo dessas doenças. Muitos alegam desconhecer os números reais do surto. Quais as consequências da epidemia para o país? Então, a epidemia, a gente fala assim, dengue é pelo menos 1 semana de atestado, né? E a pessoa vai ter que ficar em casa bebendo muita água para não correr o risco de complicações. No caso da chikungunya, como eu falei, tem risco de cronificar em mais ou menos metade dos casos, uma artralgia incapacitante que pode levar o paciente até o INSS. Mais ou menos 50% das pessoas podem manter dor até uns 3 anos, que é o que a gente tem agora de segmento, né? Então, imagina para qualquer economia, né, você ter essa população fora de trabalho por conta dessas doenças. E, além disso, no caso do Zika, né, a gente tem uma geração inteira comprometida com o quadro de microcefalia. É muito importante. É muito, quer dizer, encarece a questão da saúde, né? Diminui a quantidade de pessoas que vêm ao país com medo da doença, ou seja, afeta a economia do país diretamente, né?
Produção, tanto o trabalhador que está doente, né, como essa propaganda negativa do país que pode realmente impactar no turismo, né? O que mais tem preocupado a população feminina em idade fértil é a possibilidade de gerar bebês com microcefalia. Vamos conhecer um pouco mais sobre esta anomalia. Na microcefalia, os bebês nascem com perímetro cefálico menor que o normal. Para menino, a medida é igual ou inferior a 31,9 centímetros e para menina, igual ou inferior a 31,5 centímetros. Não há tratamento específico, existem ações de suporte que podem auxiliar no desenvolvimento do bebê e da criança. E este acompanhamento é preconizado pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Até o momento, as gestantes cujos bebês desenvolveram a microcefalia tiveram sintomas do vírus Zika no primeiro trimestre da gravidez. Mas o cuidado com o mosquito é para todo o período da gestação. O Ministério da Saúde reforça as gestantes que só usem medicamentos prescritos pelos profissionais de saúde, que façam um pré-natal qualificado e todos os exames recomendados nesta fase. Devem também relatar qualquer alteração que perceberem durante a gestação. O governo federal lançou um plano de enfrentamento ao Aedes aegypti e à microcefalia. O edital de pesquisas, no valor de R$20 milhões, é para estudos na área do controle do vetor, diagnóstico, prevenção e tratamento. Bom, Elaine, a gente está chegando ao final. Eu queria saber se você tem alguma mensagem para deixar para a gente. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, né? E lembrar, então, que a responsabilidade do combate, não só da dengue, mas da chikungunya e do zika vírus, é de cada um. Então, se cada um perder 10 minutinhos por semana, que na verdade é o perder para ganhar, e olhar o seu quintal, olhar o seu jardim, olhar o seu ambiente de trabalho, juntos a gente vai conseguir vencer esse mosquito, porque o foco tem que ser o mosquito. É mais fácil a gente combater o mosquito do que ter que desenvolver vacina, muito mais barato, além da gente viver num ambiente muito mais limpo. Muito obrigada pela sua presença, Elaine. Para rever o Bom para Todos, anotar alguma dica ou acompanhar toda a programação da TVT, é só acessar o nosso site tvt.org.br. Segundo o professor Gastão Wagner de Souza Campos, do Departamento de Medicina Preventiva da Unicamp, é preciso fazer os investimentos necessários para universalizar o saneamento básico, a oferta de água tratada e a coleta de lixo, se quisermos afastar o surto de dengue, chikungunya e zika. Governantes que investem apenas no uso de inseticidas e larvicidas só estão criando mosquitos mais resistentes e expondo a população ao risco de intoxicação, diz ele. Vamos tomar nossas providências caseiras para evitar criadouros e cobrar atitudes de longo prazo das autoridades. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.